Olá, meus queridos alunos e apaixonados pela história. Nesta aula nós veremos a segunda parte da Revolução Russa, ou seja, a Revolução Bolchevique de outubro e o governo de Lenin. Então, bora comigo! Na última aula nós vimos que em fevereiro de 1917 os mencheviques tomaram o poder depondo Nicolau II. Começa-se aí um governo provisório liberal burguês dos mencheviques, liderado por Kerensky, que mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Lenin, que estava no exílio, volta para a Rússia e lança as Teses de Abril, que podemos resumir em dois lemas. Primeiro, todo poder aos soviéticos, ou seja, todo poder ao povo. E o segundo lema, paz, pão e terra. Paz, retirar a Rússia da guerra mundial. Pão, regularizar o abastecimento, acabar com a fome. E terra, reforma agrária. E os russos, os bolcheviques, unidos em torno de Lenin e de suas Teses de Abril, agora sim, em outubro de 1917, ocorre a Revolução Vermelha, a Revolução Bolchevique. Lenin e seus camaradas tomam o poder, depõem o governo provisório menchevique e vão instalar o governo socialista marxista ali na Rússia. Chegando ao poder, Lenin então começa a colocar em prática suas Teses de Abril. Vai nacionalizar empresas e estatizá-las. Vai promover uma reforma agrária na Rússia. E vai tirar a Rússia da Guerra Mundial. É o Tratado de Brest-Litovsk. É um acordo entre a Rússia e a Alemanha. A Rússia sai da guerra, não sai de graça. Vai ter que entregar territórios para a Alemanha como indenização. Então entrega a Polônia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, uma série de territórios que depois da Guerra Mundial a Rússia vai até conseguir tomá-los de volta, menos a Polônia, tá? Logicamente, a Alemanha exigiu ser indenizada para poder aceitar a saída da Rússia. E, logicamente, para Lenin era muito mais importante consolidar nesse momento aí a Revolução Socialista do que estar envolvido numa guerra imperialista, como foi a Primeira Guerra Mundial. Mas não foi assim tão simples como parece. Após a tomada do poder, a Rússia vai mergulhar em 3 anos de guerra civil. Uma guerra civil intensa, russo matando russo, intervenções estrangeiras. Então de 1918 a 21 vai ocorrer a Guerra Civil Russa. De um lado o Exército Branco, que é o exército inimigo dos bolcheviques. Quem são os brancos? Os mencheviques, os czaristas e as potências capitalistas. Agora entendam que os países capitalistas, as potências, acabaram de sair de uma grande guerra mundial e também está acontecendo a gripe espanhola, que vai matar mais gente do que a guerra mundial. Então essa ajuda capitalista não foi tão forte como poderia ter sido, mas de qualquer forma o Exército Branco é muito poderoso. Mencheviques, czaristas e potências capitalistas, versus o Exército Vermelho, que é o Exército Bolchevique. Quem vai comandar o Exército Vermelho é o camarada o Leon Trotsky. Tem a participação de Stalin, de outros grandes generais, mas o comandante-geral do Exército Vermelho é o camarada Trotsky. E o Exército Vermelho vai vencer a guerra, vai derrotar o Exército Branco. Nesse momento houve um comunismo de guerra na Rússia. Ou seja, vamos colocar todos os nossos esforços na necessidade de vencer a guerra, pois se perdermos a guerra, termina a Revolução Russa. E assim os vermelhos, os bolcheviques, conseguem vencer a Guerra Civil Russa. Então, vamos lá. Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia sai da Guerra Mundial. Resolveu a questão externa. O exército bolchevique vermelho derrota o exército branco.
resolveu a questão interna. Então agora Lenin vai começar a se preocupar um pouco mais com a economia, com a produção. Mas como eu havia dito na aula passada, turma, a Rússia é um país muito atrasado, poucas indústrias, né, uma classe operária ainda bastante nascente. Como você vai dividir aquilo que não existe? As indústrias, as fábricas, ou existe muito pouco? Então Lenin acabou dando de cara com aquilo que os mencheviques falavam, desenvolver um pouco mais o capitalismo, entendeu? Então Lenin vai colocar em prática, isso é um grande plus turbo, a NEP, Nova Política Econômica. Lenin vai liberar o capitalismo em pequena escala para poder dinamizar a produção, o emprego, resolver a questão da fome, do pão também. E deu certo, né? Lenin usou a expressão, vamos dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Dar um passo atrás, liberar o capitalismo em pequena escala, para aí sim você consolidar o socialismo. A NEP foi um sucesso. Mas, ô Marcelo, qual seria a diferença com os mencheviques? Os mencheviques inicialmente eram um governo capitalista puro, para só bem no futuro implantar o socialismo. O que o Lenin fez aqui foi liberar o capitalismo em pequena escala, como eu disse, até aceitando um pouco de capital estrangeiro para aumentar a produção de comida, de roupas, de tudo. E assim também aumentar o emprego ali na Rússia. A NEP foi um sucesso. Então Lenin havia resolvido a questão externa com Brest-Litovsk, a questão interna derrotando o Exército Branco e agora está colocando a economia nos eixos com a NEP, a Nova Política Econômica. E em 1922 a Rússia tornar-se-á a União Soviética, a famosa URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No vestibular, você pode usar tranquilamente União Soviética, nenhum problema. Falaremos muito dela ainda, né, turma? No Entre Guerras, esse momento agora, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, tem muita União Soviética aí pela frente ainda. Só que em 1924, Lenin morre, e a disputa pela sua sucessão será intensa. Será entre 2 gigantes. Quem vai eleger o sucessor de Lenin? A Assembleia de Soviéticos, os deputados que representam os soviéticos. O governo, o voto, as eleições na União Soviética não eram diretas. Era a Assembleia quem escolhia o secretário-geral do Partido Comunista, viu, turma? É esse quem governa a União Soviética, esse é o cargo. Não é presidente, primeiro-ministro, é o secretário-geral do Partido Comunista. E essa disputa será entre 2 gigantes. Do lado, Stalin, do outro, Trotsky. Só que é importante que vocês saibam que havia uma diferença ideológica muito grande entre eles, quanto aos rumos da Revolução. Stalin defendia comunismo em um só país. Vamos fechar a União Soviética. Vamos consolidar primeiro o comunismo internamente. No futuro nós podemos pensar em expandir a revolução. Trotsky, ao contrário, vamos internacionalizar a revolução. Vamos aproveitar que o capitalismo está em crise, que a Revolução Russa foi um sucesso para levar a revolução para outros países. E também para a União Soviética não ficar isolada. Então Stalin, comunismo em um só país. Trotsky, internacionalização da revolução. E a Assembleia, né, o Congresso dos Deputados Soviéticos, vai eleger Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. E assim começa o governo de Stalin. Pessoal, teremos muito Stalin pela frente, mas deixa eu dar aqui o comecinho do governo dele, que eu acho bem interessante. Então Stalin vai promover uma ditadura pessoal, diferente do que Marx havia previsto de ditadura do proletariado. É uma ditadura pessoal com o culto da personalidade. Stalin está acima dos soviéticos, inclusive ele enfraquece o poder dos soviéticos.
Stalin está acima do governo, é o grande líder da revolução, é o timoneiro, é aquele que está colocando a União Soviética no caminho certo, que vai levá-la a ser uma grande potência mundial. Inclusive, você não podia falar Stalin. Os jornalistas, a imprensa da época, os livros, né? Você tinha que usar uma série de adjetivos quando você ia se referir a Stalin. Por exemplo, vou dar uma notícia de jornal. Hoje Stalin inaugurou uma grande ferrovia. Ih, tô ferrado. Faltei com respeito. Vou trabalhar na Sibéria. Deveria falar assim: hoje, o sol que ilumina toda a humanidade. O maior gênio da história. O grande herói da revolução. Stalin inaugurou uma ferrovia. Porque assim você fortalece o culto da personalidade acima de todas as demais instituições. Stalin também vai ficar muito marcado pela perseguição aos opositores, dentro e fora do partido. Um exemplo muito claro disso é a perseguição que ele vai fazer ao camarada Trotsky, um dos maiores heróis da Revolução. Stalin, ele proibiu que os livros de história sequer ensinassem Trotsky. Não era nem questão de falar mal, era questão de não falar. É apagar o nome de Trotsky da história, tá? Vocês vão reparar nessas imagens que eu vou mostrar aqui, pessoal, que numa você tem... É a mesma foto. Lenin está discursando. Numa você tem o Trotsky, do lado do Lenin, e na imagem do lado você percebe que o Trotsky ele foi apagado. Tá? Então Stalin está fazendo um revisionismo histórico. Trotsky teve que fugir para o México e mesmo no México ele foi morto a mando de Stalin. Tá? Stalin também criou os chamados gulags. Gulags são campos de trabalho forçado para opositores do regime. Tá bom? Trabalhar na Sibéria, esses lugares mais distantes e mais complicados. E de lá dificilmente esses opositores voltavam, né? Hitler também falava que o campo de concentração era um campo de trabalho, de reeducação. Tá? Então Stalin vai criar os chamados gulags, campos de trabalho forçado para opositores do governo. Belezinha? Mas Marcelo, tem aspecto positivo? Claro que tem também. Stalin vai tornar a União Soviética, sem dúvida alguma, uma potência mundial, militar, econômica, e para isso o mais importante são os planos quinquenais, metas de produção a serem atingidas de 5 em 5 anos. Como construir uma casa? Você vai planificar, primeiro você faz a planta, aí faz o alicerce, ergue as paredes, cobre, termina. Perceberam? Então, a primeira etapa, investir na indústria de base. Atingiu a meta em 5 anos? Próxima etapa, investir em máquinas de bens duráveis, máquinas para fazer máquinas. Atingiu a etapa em 5 anos? Vamos investir agora em transportes, ferrovia, aeroportos, rodovias. Então, o Estado está planificando o crescimento econômico. E sem dúvida alguma, Stalin vai conseguir tornar a União Soviética uma potência mundial. E assim nós fechamos a aula Revolução Russa. Inicialmente um governo czarista, autocrático, repressivo de Nicolau II, Romanov. A Rússia humilhada, arrasada na Primeira Guerra Mundial. Vai acelerar a queda de Nicolau II. Os mencheviques estão no poder, mas mantém a Rússia na guerra. No mesmo ano, em outubro de 17, os bolcheviques tomam o poder. E aí começa o governo de Lenin. Esse governo socialista, marxista na Rússia, que torna-se a União Soviética. Lenin tira a Rússia da guerra. Tratado de Brest-Litovsk. O Exército Vermelho derrota o Exército Branco da Guerra Civil Russa. Lenin resolve a economia com a NEP, a nova política econômica. E após a sua morte, Stalin chega ao poder na União Soviética. Implanta uma perseguição aos opositores, uma ditadura pessoal, mas, por outro lado,
torna a União Soviética uma grande potência, através dos planos quinquenais. A partir da Revolução Russa, o socialismo torna-se uma alternativa ao capitalismo do entre-guerras, um capitalismo em crise, sobretudo após a crise de 29. Mas isso nós veremos no nosso próximo encontro. Um beijo e até mais.